Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, diletos ouvintes, agradecemos a Deus pelas inumeráveis bênçãos que temos recebidos da parte do Senhor. Eu glorifico ao nosso Papai Celestial, porque Ele tem feito por mim tantas coisas boas. Eu acredito que o amado irmão, a querida irmã que nos ouve nesse momento, também pode dizer a mesma coisa. Porque quando nós confiamos em Deus, quando nós realmente acreditamos no seu trabalhar em nosso favor, o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele fica disponível em trabalhar por nós. E agradecemos ao Senhor pela nossa existência, pela esperança de vida eterna, pelo resgate maravilhoso que Ele tem feito de nossas almas, quando antes pertencíamos ao império das trevas e ninguém nos valorizava, mas hoje podemos dizer e confessar que pertencemos ao reino celestial de Cristo Jesus. Somos embaixadores de Deus aqui na terra, representantes legítimos da majestade celestial. E isso, para um ser humano, é por demais importante. Numa sociedade onde há perversão de valores, onde as pessoas só valem por aquilo que ele tem e representa, o nosso Deus, na sua majestade celestial, é diferente. Todos os seus filhos, diante do seu coração, são importantes. A nossa maior felicidade não é porque temos o privilégio de ser bem conceituados perante a sociedade, não é pelo que nós possuímos das possessões materiais, não, Senhor, mas é porque o Senhor, nosso Deus, diante dos seus olhos, nós estamos como pérolas preciosas, como tesouros. A Bíblia diz que nós somos a menina do olho de Deus. Nós somos propriedade peculiar do Deus vivo, único e verdadeiro. Portanto, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você deve ser e assumir aquilo que você representa diante de Deus. E eu posso dizer, meus amados, que o Senhor, o nosso Deus, quando Ele nos prova e quando somos aprovados por Deus, na verdade, na realidade, o Senhor, Ele tem feito coisas por nós que às vezes ficamos admirados o trabalhar de Deus em nosso favor. Eu não me acho capacitado, não, para tamanho trabalho e obra que o Senhor tem posto diante de mim. Mas é assim, o Senhor, quando nós achamos graça diante dos seus olhos, Ele começa a derramar os seus dons sobre nós. A Bíblia nos fala a respeito dos talentos, e eu quero aproveitar para falar a respeito dos nossos talentos. Mas antes eu te pergunto, você tem recebido algum talento da parte do Senhor? Deus tem te dado algum dos dons espirituais e ministeriais? Deus tem te capacitado? O que você tem feito das suas habilidades em prol do reino de Deus? O que você imagina da sua responsabilidade diante de Deus, mediante a capacitação que Deus tem feito em teu benefício? Você tem recebido as coisas de Deus, mas o que você tem dado em troca por aquilo que o Senhor tem feito em teu favor? Leiamos um texto muito bonito que nós encontramos a respeito da parábola dos talentos, que nós encontramos em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30, e eu chamo a atenção dos amados irmãos, das queridas irmãs, porque nós encontramos muitos crentes desanimados. Nós encontramos muitos irmãos, muitas irmãs que já se deram por vencidos e absolutamente não fazem nada, absolutamente nada, em prol do reino de Deus. Mas hoje você vai descobrir a sua responsabilidade. Você tem grandes responsabilidades para com o seu Deus. E tem mais, você vai prestar conta dos talentos e dos dons que o Senhor tem depositado nas suas mãos, para que você faça a vontade do Senhor, para que você faça a obra de Deus, e simplesmente você tem cruzado os seus braços e não tem feito absolutamente nada em prol do reino de Deus. Coloque-se hoje de maneira honesta
diante do Espírito Santo, faça uma análise da sua própria vida, das suas obras, dos seus labores, do que você tem feito e produzido na obra do Senhor. Será que você tem feito aquilo que o Senhor tem determinado para a tua vida? Ou simplesmente você tem regredido, você tem voltado atrás? Esta é a grande pergunta. Mas o texto nos diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra pois no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu. Respondendo, pois, o senhor daquele servo disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que era meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, preste atenção, querido irmão, querida irmã, no versículo de número 30, porque chama a sua responsabilidade diante de Deus agora. Diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O que você tem sido? Um servo inútil? Se você é um servo inútil que nada faz em prol do reino de Deus, infelizmente, você pode ter nome de cristão, você pode fazer parte de uma denominação, mas o texto, a Bíblia Sagrada, a Constituição Divina está dizendo que o servo, a serva inútil que nada faz em prol do reino de Deus, infelizmente, será lançada nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Esta parábola nos ensina grandes lições concernente ao reino de Deus, e nos fala a respeito das nossas habilidades e capacidades, dos nossos dons naturais e espirituais, das nossas atividades, do que fazemos e realizamos em prol do reino de Deus, como também nos alerta e exorta a não sermos negligentes na obra do Senhor. Jesus quase sempre transmitia os seus ensinamentos através de parábolas, fazia parte de sua metodologia de ensino. Aliás, ele foi o maior mestre de todos os tempos e de todas as épocas. As multidões se aglomeravam em torno da sua bendita pessoa para lhe ouvir. Os talentos são entregues a quem? A Bíblia responde e diz que são entregues aos servos do Senhor.
recebemos muitos dons: o dom da salvação, os dons espirituais, os dons ministeriais. Somos capacitados por Deus, recebemos a iluminação do Espírito Santo de Deus, conhecemos a verdade, temos sido abundantemente abençoados pelo Deus que fez os céus e também a terra. Devemos buscar mais talentos. Esta é a recomendação bíblica. A ordem é: crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. O imperativo é progredir, aumentar, desenvolver. Não devemos estagnar, nem nos acomodarmos. Devemos sim ir avante, sempre abundante na obra do Senhor. Haverá uma prestação de contas, e você sabe desta responsabilidade. Diz o texto: e depois de algum tempo voltou o Senhor daquele cego e pediu conta dos talentos. Jesus está voltando. Apocalipse capítulo de número 22, versículo 12, confirma: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Cada um que fique de expectativa, porque a qualquer momento o Senhor vai voltar e pedir conta dos talentos que tem depositado nas suas mãos. Se não, vejamos o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que estiver feito por meio do corpo. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. É um momento de reflexão, é um momento onde nós devemos examinar se estamos desenvolvendo os dons e os talentos que o Senhor tem depositado nas mãos de cada um de nós. O que temos feito com os dons de Deus? Estamos trabalhando com eles ou estamos simplesmente enterrando? Para os que fazem a vontade de Deus está escrito: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Deus exige fidelidade. Quem assim procede receberá mais talento, diz o Senhor. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Dentre os três apresentados nesta parábola, um não cumpriu seu dever, enterrou o talento, foi negligente, se acovardou, não fez a obra, se acomodou, não foi achado digno. Quem sabe se desviou, tomou um rumo diferente, não desenvolveu as suas habilidades, não cresceu. Pelo contrário, desagradou aquele Senhor que tinha confiado nele, e ao voltar e pedir as contas, simplesmente ele não fez a vontade do seu Senhor. Muitos já regrediram, vivem do passado, mudaram. Quantos já não oram mais como antes, não cantam mais, não pregam, não profetizam, não falam em mistério com Deus, não visitam os enfermos, não buscam os dons espirituais e ministeriais, mas antes fazia tudo isso. Disse Jesus: tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade. É perigoso para cada um de nós enterrarmos o talento que temos recebido da parte do Senhor. O que procedeu de forma infiel, quem enterrou o talento, foi repreendido, reprovado, castigado, foi classificado de servo mau e negligente. Aleluias! Não deveria nem ter recebido o que recebeu. Deus não se agrada daqueles que não fazem a sua vontade, não trabalham em prol do seu reino, nada fazem, nada executam em prol de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que existem pessoas que não sabem fazer nada, simplesmente porque são negligentes, preguiçosos, e vão de mal a pior. Os seus talentos são tirados, são tomados e dados aos fiéis. A Bíblia diz que nós estamos à disposição do reino de Deus, mas a grande pergunta é: o que você tem feito? Disse o Senhor dos servos e o dono dos talentos: lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Isto não é brincadeira, é muito mais sério do que nós imaginamos.
a condenação, a reprovação para o servo inútil, para todos aqueles que não fazem a obra de Deus. São parasitas espirituais, são infiéis no que concerne a obra do Senhor. O que você tem feito pelo reino de Deus? Tem feito o que é o seu dever? Ou tem enterrado os talentos que o Senhor tem te outorgado? E um dia vai haver uma prestação de contas. Não imagine, nós pregamos o juízo final, a prestação de conta para os infiéis, para os incrédulos. Mas esta parábola dos talentos mostra para mim e para você, meu amado irmão, minha querida irmã, que vai haver uma prestação de conta dos nossos dons, dos nossos talentos, das bênçãos que temos recebido do Senhor, mas simplesmente somos negligentes, infiéis e não cumprimos a vontade do Senhor. O versículo 30, vou repetir, diz a palavra: lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentro. E o que é que significa isso? Simplesmente a condenação para aqueles que não fazem nada em prol do reino de Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus possa, de maneira digna, aplicar através do Espírito Santo de Deus no seu coração, dileto ouvinte, amada irmã, querido irmão, principalmente o povo de Deus que está dormindo, para se despertar, e aplicando esta parábola em cada coração, a fim de que venhamos a levantar e fazer a obra do Senhor enquanto é dia. A noite vem em quem não podemos nada fazer. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Cristo Jesus nosso Senhor.